Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. Oi, gurizada! Tudo bem com vocês? A nossa homenagem de hoje não podia deixar de ser para a primavera. A estação mais linda, mais florida e mais querida, pelo menos aqui para o nosso Brasil, que é onde o frio tá indo embora, aqui no Rio Grande do Sul, então, mas o frio tá indo embora e tá começando a ficar aquele solzinho, os campos floridos. Para ilustrar essa homenagem, eu vou contar para vocês a história da deusa Ceres, conhecida também como Deméter, que era a deusa das colheitas. A Deméter era responsável por tudo que os gregos semeavam e colhiam. Ela tinha uma filha chamada Perséfone, que era uma deusa linda, uma princesa maravilhosa. Só que essa filha foi raptada pelo grande Hades, o senhor do submundo, que no caso era tio dela. O Hades era irmão da Ceres, da mãe da Perséfone. Raptou a sobrinha e levou e tomou-a como esposa. Foi uma grande história de amor, mas a mãe, quando descobriu a fuga, o rapto da filha, ficou tão triste. E aí reivindicou os direitos de mãe junto ao grande Zeus, que também era irmão deles, e que era o senhor de tudo e de todos. Zeus interveio nessa situação catastrófica e correu e chamou Hades e falou: tu devolve essa menina agora para a mãe dela. E o grande Hades disse: não, ela é minha esposa e estamos apaixonados. Então Júpiter disse para ele: eu não estou pedindo, estou mandando-te. Hades, com medo do irmão, da ira do irmão, resolveu devolver a menina com uma condição: que ela ficasse pelo menos uma parte do tempo com ele no submundo. Zeus fez a proposta à irmã, que aceitou não tão pacificamente assim, mas era melhor do que nada, não? Então essa é a história das 4 estações, gurizada. Na primavera, a Ceres floria todos os campos para esperar a chegada da filha, e elas brincavam, tomavam banho de chuva, corriam, felizes. Aí veio o verão, que é aquela estação quente, onde elas tomavam banhos de rio, aproveitavam. Seguido do outono, que é onde as folhas começam a cair, começa a ter vento, aquela chuvinha, que a mãe fica triste porque a filha desce para o submundo. E finalmente veio o inverno, que é a estação fria e chuvosa, que segundo a mitologia grega, as chuvas, a água da chuva são as lágrimas de Ceres pela filha que está no plano inferior. Essa é a história então das 4 estações. A minha homenagem e do Olimportal, onde vocês são todos muito bem-vindos sempre, é para a nossa primavera, que está chegando agora na metade de setembro. E vamos lá dar uma olhada como é que vai ser as orientações do mês. Valeu? Beijo da Grace Luz e até já já! Oi, sagitarianos! E aí, tudo bem? Sagitário, meu nome é Grace Luz e eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos ao Olimportal Tarô. Falando da abertura do vídeo, eu falei numa palavra que é muito poderosa, e essa palavra é perdão. A música do Beto Guedes, Sol de Primavera, fala: quero ver brotar o perdão. Eu queria convidar vocês para liberar o perdão para alguém nesse mês de setembro. Sei que é uma coisa muito difícil de fazer, ela é mais fácil de falar, mas se a gente tiver a dimensão do poder que tem o perdão, tanto para quem libera quanto para quem recebe, talvez fique mais fácil a gente liberá-lo. E como é que pensa isso? Eu penso sempre assim, ó, que aquela pessoa que te fez mal, que te judiou, que foi injusta contigo, voluntário ou involuntariamente, ela tem um acerto posterior. Ok, hoje tu sofreu, mas amanhã ou depois, ela vai ter que dar conta dessa maldade que foi feita para outra pessoa. Nós teremos que dar conta das maldades que fizemos aos outros. Então, se tu parar para pensar que essa conta que a pessoa fez, apesar de tu estar sofrendo, é uma conta que é dela, que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se entender com o homem velho, o patrão velho lá de cima, então fica uma coisa mais fácil assim de tu pensar que não foi uma coisa em vão, e não é uma coisa que vai ficar impune, porque a justiça de Deus, ela é implacável. Então, nesse caso, acho que fica mais fácil para a gente liberar o perdão
sabendo que não é só tu que viu o mal que te foi feito, que Deus também viu, e isso é muito importante, né? Na hora certa, ele vai ter com a pessoa, para que a pessoa se justifique, né? E entenda que judiar dos outros nunca é uma boa ideia. Dado o recado do perdão de setembro, vamos falar agora do teu passado, que pode ser 1 minuto para trás e o futuro 1 minuto para frente, porque a leitura é fluida. A gente tem Vulcano, que é chamado também de Hefestos, que é o deus ferreiro. Esse é o único deus que trabalhava. Ele trabalhava no fundo de uma montanha e ele forjava os metais. Então ele fazia as armas para os deuses e para os guerreiros da época. Então o Hefestos, ele é um deus trabalhador, e a palavra dele é dedicação. O Hefestos, ele foi um cara que ele foi rejeitado logo que nasceu, porque ele era disforme, ele era um cara muito feio. Então a mãe dele jogou ele de um penhasco para que ele morresse. E ele foi criado por uma outra família, cresceu, enfim, virou um cara extremamente trabalhador, inteligente. Mas o que o Hefestos nos fala? O Hefestos Sagitário nos fala assim, ó, num momento passado, tu foste julgado pela tua, não pelo que tu é, mas pelo que tu parecia. E esse julgamento foi negativo. Por conta disso, tu tiveste algumas perdas, alguns traumas, enfim, né? A força do teu trabalho, do teu esforço, tu conseguiu superar essa situação de abandono. E o eremita nos diz que tu fez uma viagem interior muito grande para entender o porquê tu passou por o que tu passou e quais os motivos que levaram as pessoas te tratarem da maneira como elas te trataram. E isso foi muito enriquecedor, porque no teu caminho apareceu, depois disso, uma pessoa, que é a Rainha de Ouros, que é uma pessoa que ela é provedora, é uma pessoa que te apoiou, que te deu a mão, que te deu o ouvido, te emprestou o ouvido, de repente até te emprestou alguma coisa material, né? E uma pessoa que confiou em ti, confiou na tua capacidade, uma vez que tu estava tão humilhado, tão rebaixado, tão triste, né? Por conta de outras situações. No presente a gente tem o Centauro. O Centauro é uma carta que fala de instinto. É metade homem, metade cavalo, que inclusive é o símbolo do signo de vocês. Essa carta nos fala assim, Sagitário, ó, os centauros, eles eram os professores da Grécia. Eles treinavam. Inclusive o próprio Hércules foi treinado por um centauro chamado Quiron. No momento tu está sendo chamado a ensinar alguma coisa a alguém, tá? Te foi dado um dom de lecionar, de ensinar alguma coisa a alguém. Mas essa carta também nos fala no lado sombra dela do instinto animal pelo qual o centauro é acometido, que é quando tu deixa a parte emocional subir para a cabeça, né? Então cuidado. Tem gente precisando da tua sabedoria, tem gente precisando do teu conhecimento, é a palavra. Mas tu não pode te deixar levar pelos teus instintos animais, porque daí diz assim que onde se ganha o pão não se come a carne. Então tem que ter cuidado com isso. Uma coisa não pode se envolver com a outra. Aparece aqui um as de paus que nos fala de um grande começo, Sagitário, ó. Um início de fé, um início de prosperidade, um início de ação, tá chegando um projeto novo, uma ideia nova, uma solução, uma resolução que vai usar muito da tua energia, tá? Vai exigir muito da tua energia, mas é uma coisa positiva, bem positiva. E possivelmente seja alguma coisa na área material, porque aqui me vem um cavaleiro de pentáculos, que é um cavaleiro, é uma figura da corte que nos traz estabilidade. Ela é um pouco lenta. Essa tua ideia, esse teu projeto, esse negócio que tu tá bolando, ele vai se apresentar, ele tá vindo, ele vai ser
efetivado, mas é num tempo que talvez não seja o que tu estás esperando. Mas ele tá, porque esse cavaleiro é um cavaleiro consciente, é um cavaleiro que ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele tem que levar, ele já calculou a hora, o tempo, tá tudo certinho. E só que ele vai devagarinho. Sabe aquele negócio devagar e sempre? Como diziam os antigos, devagar se vai ao longe, é o cavaleiro de ouros. Ele chega, vai demorar um pouquinho, mas ele chega. E no futuro a gente tem o Sol, que é a melhor carta do tarô, que nos fala de clareza, nos fala de abertura de caminhos, de realizações, de sucesso. Então é uma trajetória que o teu trabalho, o Vulcano aqui, que é o cara do trabalho, o teu trabalho, ele te levou, ele tá te trazendo e vai te levar para um futuro de realização, o que é muito legal. Só que assim, no futuro, depois, quando tudo brilhar, porque o teu caminho ele é muito árduo. Esse guri aqui comeu pão que o diabo amassou. A história dele é bem triste. Quando tu chegar no auge, quando tu chegar na plenitude, o tarô te pede para que tu faça uma pausa. Sabe aquela coisa assim, eu tô bem, então eu aproveitei, não vou parar, vou tocar direto. Não. Sabe, o sucesso ininterrupto não funciona algumas vezes. Tu precisa de uma pausa, que essa carta a gente chama do descanso do guerreiro, que é a hora que tu precisa colocar as tuas espadas no chão, depor as tuas espadas, pensar para depois pegá-las de novo para seguir a viagem, né? É uma necessidade de pausa, porque com toda essa avalanche de coisas que tu passaste até aqui, e vai passar ainda, porque a gente está falando do futuro, isso vai ter que causar uma descarga mental, intelectual, espiritual e física muito grande, e aí vai te exigir esse descanso. Se tu não fizeres, tu pode ficar até doente, tá? A gente sabe que o corpo é uma máquina, e essa máquina ela precisa ser cuidada, tá? Então, o tarô tá te dando a dica. E vem clarificado pelos enamorados. Os enamorados é uma carta que nos fala de escolha, pode nos falar de um romance próspero, mas a ideia principal dos enamorados é uma escolha, chegar a hora de tu decidir. Vou, não vou, faço, não faço, e aí? Vai te ser colocado, então, talvez com essa clareza e esse descanso, essa pausa para reflexão, vai te ser colocado uma situação de decisão, onde tu vai ter que escolher uma coisa ou outra. Para sagitarianos isso é meio complicado, escolher. Vocês não são pessoas que gostam muito de escolher, né? Vocês são muito sociáveis, então vocês são aqueles que abarcam o mundo com os braços, e não pode ser assim. Ali tem uma situação de escolha que tu vai ter que te posicionar. Já prepara, tá bom? Vai ter que te posicionar. No fundo do deck, a gente tem o 9 de espadas. Olha lá, Sagitário. Te posiciona, porque senão isso pode te trazer uma boa dor de cabeça. Não continua, sai de cima do muro, tá? Se tiver alguma situação que vai te colocar em cima do muro, sai, foge. E no outro fundo do deck a gente tem uma rainha de copas, que é uma rainha que te oferece um ombro, um carinho, um cheiro, um chamego. É aquela pessoa que tu pode contar, que vai te apoiar. Figura de uma mãe, figura de uma irmã. Ótimo, tá bem boa a tua leitura. Vamos ver o que o Néctar dos Deuses diz para os sagitarianos, então, em setembro de 2021, Sagitário. Setembro de 2021. Cérbero. Olha só, o Cérbero é aquele cão de 3 cabeças que era porteiro dos infernos. Ele era um animal extremamente dócil quando tu chegava aos portais. Ele te convidava para entrar, te fazia sentir bem-vindo, só que quando tu entrava lá, que tu via aquele ambiente horroroso, cheio de fogo, cheio de alma penada, gritando, tu queria voltar correndo, e aí ele virava o bicho. Então ele era um bicho temidíssimo, né? Perigosíssimo. Ele diz assim para nós, olha só, porteiro do inferno. Esse lindo cãozinho temível de 3 cabeças te convoca para o desafio de adentrar o Hades e sair de lá intacto. É uma tarefa para poucos, mas se o guardião do submundo está te dando a oportunidade de provar que consegues, por que recusar? Projete-se. O que o Cérbero nos diz aqui, Sagitário?
Ele está te convidando a descer ao submundo e subir intacto. Ou seja, tu vai passar por um perrengue bem grande, mas ele está dizendo que tu consegue sair intacto desse perrengue. E se ele está dizendo que tu consegue, quem vai dizer que não? Não é verdade? Muito bem. O beijo da luz desse mês, de Sagitário, vai para Érica Costa. Érica, sua fofa, o beijo de luz de setembro é para ti. O beijo da luz de setembro é para ti. Valeu? Agora sim, então. Me despeço de vocês, sagitarianos, com um grande abraço e desejando e pedindo para Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos permita um mês de setembro com coragem. Afinal de contas, vocês vão ter que descer até o Hades. Mas vocês conseguem, o cérebro já liberou. Valeu? Beijão da Grace Luz. Tchau!